Vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro de Abacuque. Hoje nós vamos a primeira parte, do capítulo 3 do livro de Abacuque. Um profetazinho pequeno, um livro pequeno, melhor dizendo, mas de grande importância, de grandes lições para todos nós. O livro de Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, para a nossa reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Até aqui, vamos falar com Deus. Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, quão bom, quão maravilhoso é estarmos na sua presença uma vez mais, aonde chegar esse culto, ó Deus, as transmissões, as rádios, que vidas sejam tocadas, Pai. Ajuda-nos a nos derramar na sua presença, nos render ante a sua grandeza, a sua majestade, assim como o profeta Abacuque. Cada lição prática, Jesus, fique impregnada, fique entesourada nos corações dos teus ouvintes, do teu povo espalhado, ó Deus, sobre a terra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Quero só lembrar aqui aos irmãos que nós também estamos ao vivo pelo nosso aplicativo Zeno Rádio, tá bom? Tinha esquecido de avisar, mas nós também estamos no Zeno Rádio. Deus abençoe todos que estão ouvindo. Muitos não estão vendo, mas estão ouvindo o nosso culto, em nome de Jesus. Hoje nós iremos tratar sobre a seguinte temática. A temática é sobre oração e contemplação de Abacuque. Nós já vimos nos estudos anteriores que Abacuque ele teve uma crise com Deus sobre a aparente inércia da parte de Deus. Ele teve uma crise sobre a proliferação do mal, das injustiças, e aparentemente Deus não estava fazendo nada. E o profeta clama: onde está Deus? O Senhor não vem nos socorrer. Eu grito violência e tu não vem me salvar. E o profeta vai se queixar a Deus. Lembrando que ele é o único profeta da Bíblia, do Antigo Testamento especificamente, a se queixar com Deus. Geralmente os profetas iam se queixar de Deus ao povo. O povo começava a pecar e o profeta trazia uma mensagem de advertência ao povo. Abacuque não, ele primeiro queixa-se a Deus, recebe a resposta de Deus quanto às suas queixas e depois vai transmitir ao povo a mensagem de Deus. Mas é um homem que está em constante contato com Deus, constante orações. Deus responde a sua oração dizendo: Abacuque, eu estou vendo que meu povo está rebelde, está se afastando, está merecendo ser disciplinado. Não se preocupe não, que eu vou mandar os caldeus, uma nação perversa, para disciplinar o meu povo. Aí Abacuque se desespera: como é que pode, Senhor? O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Como pode usar os caldeus, uma nação ímpia, para cumprir seus propósitos? Aí Deus diz: calma, Abacuque. Responde de novo ao profeta: calma. O Deus que usa os ímpios, um Deus que usa um ímpio, um rei pagão, para cumprir seus propósitos, é o mesmo que vai punir esse rei pagão, tá bom? Esteja pensando que eu vou abdicar da minha justiça porque eu estou usando os caldeus. Pelo contrário, virá juízo da minha parte para os caldeus. A explicação está no capítulo 2 de Abacuque, tá bom?
e Deus diz os pecados, os motivos que Deus irá punir os caldeus, uma série de pecados. Eles eram ladrões, eles eram soberbos, eles eram idólatras, eles eram beberrões, e eram violentos. E Deus disse: eu vou punir os caldeus por causa dos seus pecados. Por mais que eu os use, eu continuo sendo soberano, eu continuo sendo santo, e eu continuo sendo justo. Aí, diante dessas revelações, dessa grandiosa revelação, aí Abacuque vai cantar, ele vai adorar. O capítulo 3 do livro de Abacuque é um cântico, é uma oração sendo cantada, sendo registrada. É um salmo, melhor dizendo, é um salmos. Por isso que alguns acreditam que a gente tem 152 salmos na Bíblia, né? Tem um salmo lá em Samuel, tem um salmo aqui no livro de Abacuque, tem 150 salmos no livro de Salmos. Lembrando que o livro dos Salmos é um cântico, né? São cânticos dos judeus ao seu Deus. Cânticos, orações cantadas. E aqui nós temos 3 divisões nessa oração. Nós vamos estudar a primeira dela, tá bom? É justamente sobre a oração e contemplação de Abacuque. E está aí o versículo 1, ele diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Aí ele vai dizer: Senhor, tem ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando Abacuque começa a pedir a Deus, a clamar o seu Deus, há uma série de pedidos aqui. Antes de ele começar a pedir, ele fala que orou por causa da revelação. Ele chega a dizer: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aonde foi que ele ouviu essa fama do seu Deus? Senão o próprio Deus te revelado a si mesmo, através da escritura do Pentateuco, que os judeus conheciam muito bem. E o próprio Deus de Israel havia se revelado ao profeta de uma maneira singular, com a sua soberania, com a sua majestade sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ele diz: Senhor, eu ouvi falar da sua grandeza, da sua fama, e por isso eu estou orando. Ou seja, com base naquilo que ele recebeu de Deus, com base em suas revelações, ele estava orando, falando com o seu Deus. E ele vai apresentar os seus pedidos de orações, estão aí muito claros. Primeiro, ele ora para que Deus avive a sua obra. Exatamente. Ele ora pedindo por avivamento. Meus irmãos, quando a crise está instaurada, quando a nossa fé está abalada, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está abandonando as sagradas escrituras, abraçando o misticismo, abraçando o liberalismo, né? O racionalismo, por assim dizer, negando a existência dos dons, do sobrenatural, negando a autenticidade das escrituras, barganhando a fé. Esse é o momento ideal, querido, para nós clamarmos, pedindo a Deus por avivamento. E o profeta estava vendo o caos espiritual da nação de Israel, o profeta estava vendo o povo se distanciando da palavra de Deus. Com certeza os ímpios já estavam tomando conta de Israel, e ele clama: Senhor, aviva a tua obra, não deixa a sua obra morrer, não deixa o seu povo perecer, não deixa a nossa comunhão esfriar, pelo contrário, Senhor, aviva a tua obra. Lembrando que o avivamento, meus irmãos, não está em nosso poder. A igreja não pode marcar avivamento, agendar avivamento, a igreja não pode pedir a Deus e querer que Deus marque uma data específica. Compete a nós orar, pode orar. Peça ao Senhor por avivamento. Faça a sua parte orando, buscando ao Senhor. Mas o avivamento é uma prerrogativa unilateral. Apenas Deus pode mandar avivamento. Compete a nós orar. Compete a nós a esse pedido de oração. Assim como Abacuque viu o caos espiritual em sua nação e pediu a Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Nós devemos entender que a metade de uma luta, metade de uma batalha, quando se tem a ideia do todo, diz assim: Senhor, eu quero completar a minha missão, eu quero concluir a minha missão. Se o Senhor me ajudou até a metade, vai me ajudar a completar o resto. E por isso que ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Ele viu a majestade, a soberania de Deus e a situação espiritual do seu povo. E ele diz: Senhor, aviva, vem com o avivamento que nós tanto
precisamos. Logo depois do avivamento, é interessante, ele diz assim, mesmo no finalzinho, no discurso dos anos, fase conhecida, falando da importância do avivamento para se espalhar por todo o mundo, aí ele diz, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Não é interessante isso? Meus irmãos, Abacuque agora está aceitando os planos de Deus. Ele começa desesperado, aflito, perturbado. Meu Deus, como é que o Senhor pode fazer um negócio desse com o seu povo? Como é que o Senhor pode usar os ímpios para punir o seu povo? Meu Deus, não faça isso. Ele está desesperado. Aí Deus revela o plano, mostra a sua majestade, mostra a sua soberania para o profeta. Agora ele está calmo, está mais calmo, está mais confiante. Agora ele não ora para Deus mudar os planos. Ele ora, sabe para quê? Por misericórdia. Ele diz, Senhor, é impossível mudar os seus planos, é impossível mudar os seus decretos, mas eu posso pedir misericórdia. Não nos destrua com a sua disciplina, não nos destrua com a sua mão potente sobre nós, lembrando que a sua mão está vindo sobre nós com justiça, mas seja misericordioso com o seu povo. Interessante, né? Ele pede avivamento ao seu Deus, para a glória de Deus ser espalhada, ser conhecida, e ele também pede misericórdia. Lembrando que misericórdia é Deus não nos punir com aquilo que merecemos. Você merece ser punido, só que você pede misericórdia para que a punição não chegue até você. Já tinha chegado, ia chegar para Judá, sem dúvida nenhuma, mas o que Abacuque está pedindo é um abrandamento. Senhor, o Senhor pode diminuir a intensidade dessa disciplina, tá bom? Não pesa muito a sua mão, não. Tem compaixão de nós. Irmãos, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é misericordioso. Essa oração de Abacuque, ela foi ouvida. Deus guardou Daniel com os babilônicos, Deus guardou outros homens e mulheres de Deus quando foram deportados para a Babilônia, e um remanescente fiel voltou a Israel e reconstruiu os muros, como foi o caso de Neemias. Esse pedido de misericórdia por parte de Abacuque, avivamento por parte de Abacuque, foi respondido, não no tempo de Abacuque, claro, mas foi respondido. Ou seja, as nossas orações não são desperdícios, as nossas orações não são em vão, pelo contrário, vale a pena apresentar a Deus. Você sabe o que é interessante nesses primeiros versículos sobre a oração por Abacuque, de Abacuque, né? Lembrando que essa oração é pela obra de Deus, ele pede avivamento, ele pede misericórdia, mas ele está orando, fazendo assim, seja feita a tua vontade. Isso está implícito, né? Por que está implícito? Porque ele diz assim, Senhor, tenha misericórdia. Não mude os seus planos, não mude os seus projetos, mas tenha misericórdia. O que é isso, meus irmãos? Seja feita a tua vontade. Lembrando que a oração mais fiel a Deus é justamente essa. Não quer dizer que você não tenha algo a pedir a Deus em específico e não possa pedir. Claro que você pode. Peça o que quiser ao seu Deus, conforme o que está nas Escrituras. Mas nunca se esqueça que a vontade de Deus, ela é superior à nossa. A vontade de Deus é melhor que a nossa. E por isso que a oração seja feita a tua vontade é tão difícil. Porque nós temos as nossas metas, os nossos sonhos, as nossas realizações. E se Deus tiver os deles, né? Os projetos deles não são infinitamente melhores. Então, em relação à obra de Deus, na minha vida, na sua vida, façamos como Abacuque, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu encerro esse ponto, né, sobre a oração que Abacuque fez em relação à obra de Deus, sobre algumas observações sobre avivamento. Ele orou por avivamento. Mas o que é avivamento? O que é Deus trazer vida ao seu povo, a uma nação, a um país? É simples. Há 3 pilares de um avivamento que a gente nunca deve esquecer. Primeiro, todo avivamento bíblico, ele teve oração. Ele teve a busca de Deus. É a sede de Deus. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Avivamento é reconhecer a necessidade urgente de estar em comunhão com Deus todos os dias. Não existe avivamento bíblico sem oração. Não existe avivamento de Deus sem comunhão com Deus, sem fome de Deus, sem fome e sede de justiça. É impossível haver um avivamento de Deus, um avivamento bíblico,
sem a necessidade da oração. O segundo pilar que o avivamento tem, o avivamento bíblico, é a santidade. Quando a gente tem uma vida diante de Deus, uma vida santa diante de Deus, sem dúvida, nós teremos uma vida santa diante dos homens. Quando a gente diz que o avivamento, o culto foi tão avivado. Um culto avivado é aquele que está centralizado em Jesus. Um culto avivado é aquele que Cristo é glorificado, sua palavra é pregada com fidelidade, os louvores são bíblicos. Isso é um culto avivado, onde a presença de Deus é manifesta através da fidelidade, da verdade, através das Escrituras. E os milagres? Glória a Deus quando milagres acontecem, glória a Deus quando pessoas são renovadas, são restauradas. Glória a Deus por isso, mas a gente nunca se esqueça que quando um culto é avivado, é porque a palavra de Deus foi pregada com fidelidade. A santidade diz respeito ao efeito da oração. É impossível dizermos que o Brasil está em avivamento, onde não há mudança, onde há pessoas que têm uma vida dúbia, uma vida na casa de Deus, uma vida diferente no mundo. Está errado. Toda santidade bíblica, todo avivamento bíblico desemboca em uma santidade. Temor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma vida santa, como Jesus Cristo muito bem nos orientou. E o terceiro pilar do avivamento bíblico, que Abacuque estava orando, que também deve ser o nosso, é o trabalho. E por trabalho eu me digo sobre missões, falar de Cristo, expandir o reino de Deus, falando, seja através de evangelismo pessoal, evangelismo em massa. Todo avivamento era a expansão do reino de Deus, era o interesse pelas almas perdidas. Nunca um avivamento bíblico não terminou com os ímpios ouvindo, temendo a respeito da palavra do nosso Deus, se convertendo ao nosso Deus. Então não se esqueça disso, avivamento verdadeiro, avivamento bíblico, tem oração, tem santidade e pode ter certeza que tem trabalho da seara, expansão do reino de Deus. E por último, para encerrar a minha reflexão dessa noite, Abacuque, ele fez essa oração a Deus, sem dúvida, por avivamento, por misericórdia e aceitando a sua vontade. Mas ele também teve uma contemplação da grandeza de Deus. Ele viu a majestade de Deus de uma forma singular e extraordinária. Acompanhe comigo a leitura do versículo 3. Ele diz: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Há três observações aqui. Primeiro ele diz, Deus vem de Temã, o santo. Logo depois ele diz, a sua glória cobre os céus. E depois ele diz, a terra se enche do seu louvor. Isso é uma contemplação. Ele contempla a santidade de Deus, a glória de Deus e o Deus que merece ser louvado, reverenciado, cultuado. Quer dizer, meus irmãos, todos nós cristãos precisamos ter uma contemplação a respeito de Deus, contemplarmos a sua santidade, saber que Ele é santo, saber que o nosso Deus não se corrompe, como os homens se corrompem. O nosso Deus não está engajado com a raça humana, no sentido de pé de igualdade. Olha como o nosso Deus se parece com os seres humanos. Longe disso, muito pelo contrário. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é bom. E Abacuque diz, Senhor, a sua santidade. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. Alguns acreditam que são citações de Temã e Parã do monte Sinai. Deus se mostrando o seu povo como um Deus moral, moralmente bom, que busca justiça, implantar a justiça e a sua santidade no meio do seu povo. Logo depois, Abacuque fala sobre a glória de Deus. Ele diz aí, a sua glória cobre os céus. Meus irmãos, qual o tamanho dos céus, pelo amor de Deus? Quem é que sabe o tamanho do céu? Pois bem, a glória de Deus, ela cobre. A glória de Deus é mais infinito que tudo isso. Os céus que conhecemos a olho nu, o céu espiritual, o céu cósmico, pode ter certeza que a glória de Deus é infinitamente maior. Meus irmãos, para um profeta que estava com medo, estava questionando a santidade, questionando a pureza de Deus, agora ele está
louvando, agora ele está contemplando a grandeza do seu Deus, sobre a sua santidade, sobre a sua glória, e um Deus que merece ser louvado e reverenciado. Logo depois ele vai falar, sabe o que, meus irmãos? Sobre o poder que o Deus tem, que o seu Deus tem, o poder onipotente, o Deus que controla todas as coisas. A última observação está aí, versículo 4 e 5. Ele diz: o seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão e o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. O que Abacuque está dizendo aí no versículo 4 e no versículo 5? Ele está dizendo que até as pragas, que até as disciplinas que estavam vindo sobre o seu povo, estavam sob o controle de Deus. Abacuque estava dizendo: Senhor, tu és santo, e eu tenho certeza que absolutamente nada foge do seu controle. Nada foge do seu controle. Os caldeus, os babilônicos, estão sob o seu poder. A disciplina está sob o seu poder. Tu és santo, tu és digno de glória, tu és digno de louvor. Eu não entendo às vezes o seu agir, mas eu tenho certeza que nada foge do seu controle. Então nós devemos entender que até a disciplina de Deus, seja elas quais forem, também está sob o controle do nosso Deus. E eu encerro a minha reflexão com algumas lições práticas. A primeira, nós devemos aprender a orar pedindo: seja feita a tua vontade. Por melhor que sejam as suas intenções, por melhor que sejam as suas orações, elas nunca serão melhores do que uma oração submissa à vontade de Deus. Pai, seja feita a tua vontade. A segunda aplicação prática que Abacuque nos ensina nesses versículos é que peça misericórdia a Deus. Senhor, eu tenho sofrido, Senhor, está difícil, Senhor, eu não estou entendendo tudo isso, Senhor, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da sua nação. Faça como Abacuque. É impossível mudarmos os planos de Deus, mas nós podemos pedir misericórdia. Terceira lição prática que aprendemos aqui: conheça o Deus das Escrituras. Ore, meu querido, ore sem dúvida, mas leia a Bíblia. Tire um tempo para refletir, tire um tempo para estudar a palavra de Deus. Não faça isso como pode você ter 10, ter 20 anos na casa de Deus e nunca leu a Bíblia. Como é que pode uma coisa dessa? Se você é analfabeto, meu querido, está ouvindo esse culto, nem isso é desculpa mais, sabia? Está aí a Bíblia em áudio. Peça para o seu filho baixar no celular, vai no YouTube, peça para o seu filho colocar a Bíblia em áudio. Não existe desculpa hoje para você não ouvir a palavra de Deus, para você não conhecer a palavra de Deus. Pastor, a minha leitura é tão pouca, a sua leitura é pouca, porque você não lê, rapaz. A leitura é um músculo, quanto mais você exercita, mais robusta, melhor ela fica. Leia a Bíblia, rapaz, não se engane. Como diz o livro de Apocalipse, bem-aventurado o que lê. Feliz é aquele que lê. Tira um tempo para ler a Bíblia. Tem dificuldade de entender? Compre bons livros, compre bons comentários bíblicos, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Às vezes você tem um hábito de só pegar comida mastigada e não vai em busca das pérolas que há na palavra de Deus pelos seus próprios esforços. Não faça isso. Leia a Bíblia, tire um tempo. Foi o que Abacuque fez, refletiu sobre o Deus da história registrada nas Escrituras. E por último, ore, peça, nunca deixe de pedir por avivamento. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, vem com teu Espírito Santo avivar a tua obra, vem com teu Espírito Santo aplicar os princípios das Escrituras, ajuda-nos a orar um pouco mais, ajuda-nos a ser santo como o Senhor é santo, ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar na sua seara, trabalhar divulgando a sua palavra, trabalhar louvando, trabalhar contribuindo. O trabalho é fruto do verdadeiro avivamento. Oração, santidade e trabalho a Deus fazem parte do verdadeiro avivamento. Por isso ore, por isso peça, que no tempo certo o avivamento de Deus virá sobre o seu povo. Deus te abençoe.